Prime Evils. Cara, quando eu vi que o Jesus mandou pra mim, isso pra mim era Prime Elvis. Elvis? Elvis the Pelvis. Elvis the Pelvis. Prime Evil, ou os Prime Evils, né? São um triunvirato de demônios do Diablo, tendo o Diablo como um deles, o Senhor do Terror, o Mephisto, que é um dos principais antagonistas são os principais personagens do Diablo 4 agora, que é o Senhor do Ódio, e o Belial, que é o Senhor da Destruição. Eles três formam o Prime Evil porque eles são os Greater Evil. Estou falando em inglês porque eu não sei a tradução em português, eu acho que não ficou aquém. Então, eles são a representação das coisas ruins que acontecem na humanidade. E aí, para quem não conhece o lore de Diablo, existia já o conflito eterno entre o céu e a terra, o céu e o inferno, onde os anjos e os demônios lutavam eternamente numa guerra sem fim. E aí, um anjo e um diabo, um demônio, resolveram dar uma escapadinha e criar um lugar neutro ali, que eles pudessem parar de guerrear, que foi o que eles chamaram de santuário. O santuário é o equivalente à terra deles lá. Então, foi aí que a partir da união desse anjo e desse demônio, a humanidade foi criada, e depois disso ela se proliferou e etc. E o santuário, ou seja, a terra, virou um ponto de interesse dos dois lados, tanto contrário, no sentido de, isso aqui foi originário de uma deturpação de um anjo, foi originário de uma blasfêmia, então a gente precisa destruir, tanto quanto a gente pode utilizar essa galera aqui, esses humanos, na nossa luta, ou a gente pode vir aqui e sacanear alguém para ganhar mais poder. Então, os Prime Evils, eles têm essa representação de coisas decididamente ruins, decididamente malignas, talvez até um tanto maniqueísta mesmo, no sentido de que eles não têm uma contraparte boa, por mais que eles são muito adeptos a pactos e negociações, né? Então eles podem, existem muitos diabolistas, muitos invocadores cultistas nos cenários de Diablo, que tem uma contrapartida por adorarem, ou por invocarem, ou por fazer alguma coisa por esses demônios. Então, é uma coisa interessante também, porque leva até a uma outra questão que normalmente a gente, poucas vezes algumas histórias se preocupam em explicar, é por que um cultista cultua um deus destruidor do universo. Em que sentido nihilista ele tem de, tipo, não, eu quero que o mundo todo exploda, eu quero morrer e quero que todo mundo vá junto. Então, muitas vezes é bom você parar para pensar nos ganhos que os seus cultistas, ou que o culto que você está criando tem em relação àquela entidade, aquele demônio, aquela manifestação do mal que ele está auxiliando, que ele está ajudando a exercer sua maldade. E aí é uma questão de troca, né? Ele está abrindo mão, sei lá, da eternidade no paraíso, um ganho. Normalmente a troca é você abre mão da sua alma no paraíso por um ganho momentâneo, né? Por um ganho imediato. Então, normalmente a troca de um cultista é imediatista. Você vai ganhar poder agora, depois você vai nadar no mar de fogo pelo resto da eternidade. Mas isso aí fica pra depois, né? Por enquanto, o que importa é agora. Então, é muito interessante, e isso aí até mesmo para questões de interpretação com os jogadores. Porque, por exemplo, no Warhammer mesmo, a gente sempre tem, que a gente brinca, que é a vozinha no fundo da sua cabeça. Porque no Warhammer tem os pontos de corrupção. E aí, às vezes, ele é uma moeda de troca no sentido de, você falhou no teste de numa rolagem qualquer, você falhou em usar o seu token como se fosse inspiração lá, e errou de novo, e aí você tem mais uma opção, que seria ganhar um ponto de corrupção, ou seja, ceder aos desígnios do mal, do caos, para poder rolar de novo esse dado e tentar ter sucesso. E aí você pode ou não ter sucesso ainda, né? Teve ocasiões na nossa mesa em que a pessoa cedeu ao caos e ainda assim falhou. Então, é uma troca que você faz por um benefício momentâneo, um benefício instantâneo ali. Então é muito interessante de você colocar
para dar uma dimensão a mais nos seus cultos ou nos seus antagonistas quando eles são uma organização. É interessante porque sempre que você coloca esse tipo de criatura, tem um lore muito poderoso em volta, né? Existe uma história que dá muito pano pra manga. Então, se você escapar desse roteiro, por exemplo, do Diablo, só pelo lore você consegue fazer várias e várias outras histórias, outras aventuras, e isso é que é legal. Porque, querendo ou não, a maioria das mitologias, das histórias das religiões, ela brinca com isso, né? Ela brinca com essa batalha invisível, ela brinca com esses seres que nos rodeiam e nós não podemos vê-los, e que eles agem secretamente. É sempre muito fértil essas mitologias. Eu acho interessante que você falou assim, ele não abre mão da negociação. Eu acho isso interessante. Eles estão dispostos a negociar, a fazer trocas e tudo mais, porque isso indica que tem um instinto de autopreservação. Não é uma coisa do tipo, meu objetivo é só destruir, não sei o que e tal. Não, ele tem um instinto de autopreservação, ele sabe que ele tem que ter mais poder para fazer o que ele quer. Não é uma coisa, não é uma coisa caótica. Eles são, em certa instância, tirânicos. Eles querem ter o poder e eles querem manter o poder para fazer o mal que eles acham que é a função deles. E isso é uma coisa fundamental, porque às vezes, quando você vai pensar no embasamento, né? No embasamento das ações, o instinto de autopreservação existe. A gente pensa no D&D, por exemplo, é muito comum que os demônios ajam de maneira, não sei o que lá, porque fala assim, o demônio morre, agora ele volta lá no plano dele, ele renasce imediatamente no plano dele, ou ele renasce daqui a um ano no plano dele, ou ele renasce imediatamente lá, mas aí ele não pode, tem que passar um ano sem poder voltar pra cá e tal, não sei o que. Aí você olha e fala, então esse cara realmente, ele tem motivo pra ser autodestrutivo, pra pouco se preocupar com a sua preservação. E no Diablo não, os caras têm lá, a gente jogou agora o Diablo 4, e o cara tá lá negociando, falando, eu tô em risco. Tô em risco aqui. Estou disposto a fazer concessões e negociações aqui para tentar me preservar. E isso dá uma dimensão muito maior, dá uma profundidade, uma dimensão, um plano maior pro que o cara tá pensando, entendeu? E eu acho que tem gente que talvez tenha, inclusive, dificuldade de fazer esse planejamento, de pensar dessa maneira como esses personagens, né? Faz uma diferença grande. E é complicado também você se colocar numa situação dessa, né? São personagens que têm muita profundidade e eles são muito extremos. Então, o jogador, o mestre, tem essa dificuldade mesmo, é normal.